Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Quinta-feira violenta na região metropolitana. Em Porto Alegre, passageiro de aplicativo é morto com vários tiros durante corrida. Motorista que não era alvo do crime passa bem. Ao vivo, nossos repórteres trazem todas as informações sobre o assassinato que aconteceu agora, no final da tarde. Em Gravataí, briga entre estudantes. Jovem foi agredido por desafetos na saída de uma escola. Em Viamão, bandido morre em assalto ao ônibus. Passageiro reagiu e matou um dos criminosos. E eles não perdoam nem os lugares sagrados. Paróquias do interior são alvos de assaltantes que roubam os sinos de bronze, possivelmente para derreter. E, finalmente, uma manchete positiva. 6 anos depois do incêndio do mercado público, conquistado o alvará do Corpo de Bombeiros. Agora os permissionários do segundo andar podem continuar com seus projetos para voltar aos negócios. E na agenda cultural, destaque para a peça Violetas na Janela. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E a gente inicia com a notícia da violência no final da tarde em Porto Alegre. Na zona norte da capital, passageiro de carro de aplicativo foi morto a tiros, segundo o motorista, por metralhadora. O motorista não foi atingido e já está sendo ouvido pelas autoridades. No local, Luciane Coleman tem mais informações a respeito desse assassinato que choca a todos nós pela violência do crime. Lu, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal de casa. Pois é, nós chegamos há pouco aqui no local do crime. Nós estamos bem na esquina da Avenida Ernesto Neugebauer com a Dona Teodora, aqui no bairro Humaitá, zona norte da capital. Como vocês podem ver, grande movimentação de polícia, brigada militar, perícia que está fazendo todo o trabalho ali na cena do crime. Bom, Felipe, as informações preliminares que a gente tem até agora são de que o passageiro, deste carro de aplicativo havia pedido realmente uma corrida, estava transitando e, segundo o relato do motorista desse carro, deste aplicativo, ele foi fechado por uma caminhonete bem aqui na esquina e aí desceu um atirador que mirou exatamente no passageiro que estava bem ao lado do motorista. A gente não sabe precisar ainda a quantidade de tiros, de disparos. A gente contabilizou ali em frente ao carro em torno de 4 cartuchos, 4 projéteis no chão, mas claro, a gente não sabe se não foram mais disparos. A polícia ainda não tem confirmação se realmente foi uma metralhadora ou não. O fato é que o corpo ainda está dentro ali do carro que está no local. Os técnicos da perícia já estão fazendo todo o trabalho ali, estão reconhecendo, enfim, questão de digitais, os projéteis, recolhendo qualquer prova. A polícia, por enquanto, trabalha com a hipótese, Felipe, de execução, tá? Mas ainda não sabe a motivação do crime porque a vítima ainda não foi identificada e por isso agora, então, precisa se fazer todo um trabalho, para a identificação da vítima e aí se chegar, então, à motivação. Mas o alvo era realmente o passageiro, como relatou o motorista à polícia. Felipe. Obrigado, Luque. Volta em instantes com novas informações ao vivo do local. A polícia prendeu o terceiro suspeito envolvido no assalto a ônibus em Viamão. Um passageiro reagiu e matou um dos criminosos. A imagem mostra Antônio Carlos Reis da Silva, de 45 anos, com a arma em punho. Ele ameaça os passageiros e o motorista do ônibus. Outros 2 comparsas de 14 e 15 anos não aparecem nas imagens, mas estão recolhendo os pertences das vítimas. De repente, um passageiro sentado no último banco do coletivo reage e dispara contra os assaltantes. Eles trocam tiros e deixam todos em pânico. Logo após, o homem foge. Um adolescente é atingido e morre, enquanto o outro é contido. E começou o tiroteio. E eu bem no banco da frente.
E aí todo mundo se tirando pro chão, se aglomerando nas poltronas. Este passageiro também foi atingido por uma bala. E que tinha sido um machucadinho. Aí depois que uma moça disse, tua camisa tá ensanguentada, que eu vi que tinha entrado a bala. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira. Os bandidos entraram no ônibus executivo em Porto Alegre, mas só anunciaram o assalto na Avenida Salgado Filho, já em Viamão. Tudo aconteceu a alguns metros da delegacia de polícia. Era um empresário que possuía curso e registro como atirador junto ao Exército Brasileiro e com o temor de que os 3 assaltantes o identificassem como uma pessoa armada, decidiu por reagir. O terceiro participante do assalto foi preso nesta quinta-feira na capital. Inclusive indicou aos policiais aonde ele havia jogado a sua arma utilizada nessa ação criminosa. Não localizamos a arma, porém, neste mesmo local, localizamos um boné, o qual a gente percebe que é o mesmo boné que ele trajava quando praticou este roubo. E mais uma notícia da violência, dessa vez uma covardia. A polícia identificou suspeitos de espancar um jovem na saída de uma escola em Gravataí. O caso é tratado como tentativa de homicídio. A violenta agressão foi registrada pelos colegas. As imagens mostram Matheus Juber, de 19 anos, sendo alvo de socos e chutes. 2 rapazes se revezam para bater. O jovem chega a desmaiar após uma forte pancada na cabeça. Matheus está internado no Hospital Dom João Becker, de Gravataí. Segundo a mãe, ele não tem previsão de alta. Ele teve um traumatismo craniano, ele está com sangramento no cérebro e ele está surdo de um ouvido. Está com a boca machucada, né? Sim. Ele está tendo muita dor de cabeça, muita tontura, ele não consegue ficar de pé. O jovem voltava para casa na noite de terça-feira quando foi surpreendido pelos agressores bem neste local, em frente a estabelecimentos comerciais, a cerca de 200 metros da escola. O local fica às margens da RS 030, no bairro Sagrada Família. Matheus entrou este ano na Escola Municipal Antônio Aires de Almeida e está na reta final do ensino médio. O jovem trabalha durante o dia como tatuador e estuda à noite. Dentro da escola não houve qualquer indício da agressão. A escola é monitorada por 12 câmeras. Um dos agressores é ex-aluno da instituição e namorado de uma estudante. O outro não foi reconhecido pela comunidade. A escola promete reforçar em sala de aula valores de uma cultura de paz. Talvez 2 ou 3 alunos tentaram separar e pedir para que os agressores não agredissem. Os demais filmavam, riam, e a minha conversa com os alunos ontem de noite foi exatamente essa. Nós somos seres humanos deixando de ser humano. Eu quero que eles sejam punidos, eu quero que eles sejam presos, tá? Porque eles tentaram matar meu filho está correndo risco, né? Então, assim, ó, eu quero que seja feita a justiça. Nesse caso, é óbvio que os agressores têm que ser presos, né? Mas também tem que haver algum tipo de punição para aqueles outros que estão ali simplesmente filmando a violência. Para quê? Para soltar nas redes sociais, para gerar mais violência ainda? Não pode ser assim, tem que se disseminar, como disse a professora, e eu espero que eles tenham sucesso em Gravataí e em todo o Rio Grande do Sul, porque não é um caso único esse, né? Exatamente isso, né? De se conseguir incutir nos jovens uma cultura de paz. Não dá para se imaginar que as pessoas vão se espancar no meio da rua, os outros vão ficar filmando como se nada estivesse acontecendo ou filmando exatamente para gerar mais violência nas redes sociais. Vamos até a redação, porque finalmente uma boa notícia, foi liberado aí o mercado público, o segundo andar que estava lá interditado há 6 anos, ainda no incêndio lá de 2013. Andrei Rosseto, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Os bombeiros fizeram uma vistoria no mercado público e aprovaram um plano de prevenção contra incêndios do prédio histórico. Faltam ainda algumas adequações nas saídas e escadas de emergência, mas isso não impede a reabertura do segundo andar. O espaço, como você disse, Felipe, está fechado desde o incêndio em julho de 2013. Agora, a Associação de Comerciantes do Mercado Público depende de pequenos ajustes da Prefeitura antes de reabrir totalmente. Bom, Andrei, uma outra situação em Porto Alegre, foi aprovada pela Câmara da capital a lei que concede a administração de parques e praças para iniciativa privada. Mas o Ministério Público já está avisando aí, vai instaurar um inquérito para analisar a legalidade do projeto de lei, Andrei.
Felipe, exatamente, a investigação vai ficar a cargo do promotor de justiça Cláudio Ari Melo. O objetivo do MP é estudar a legalidade, moralidade e eficiência da proposta. O promotor também vai analisar a compatibilidade com a legislação urbana. O projeto recebeu 24 votos favoráveis e 12 contrários. Se sancionado pelo prefeito de Porto Alegre, os espaços vão poder ser concedidos de forma total ou parcial, Felipe. As empresas vão ficar responsáveis pela conservação, manutenção, reforma, ampliação e melhoramento dos locais. Em contrapartida, os investidores poderão explorar financeiramente áreas ou atividades específicas dentro desses espaços. Mas fica proibida a cobrança de ingressos para entrada nas praças ou parques. As concessões serão formalizadas após licitação. O prazo máximo dos contratos será de 35 anos. Obrigado, Andrei. Se a igreja é o lugar onde fiéis buscam perdão, a bandidagem não quer saber de perdão, não perdoa nem lugar sagrado. Agora, os sinos são alvos da criminalidade em paróquias do estado. Bruna Osterman é a repórter que foi apurar esse caso todo. Na última terça-feira, quando moradores de Araricá foram anunciar o início da novena, perceberam que o sino, adquirido pela comunidade há 19 anos, não estava mais lá. Isso me doeu muito, né? Me dói até agora, porque a gente batalhou para ter um sino aqui. Os bandidos quebraram um azulejo do chão, mas não se ouviu nenhum som durante o furto. O vizinho da igreja conta que a filha notou uma movimentação estranha. Eu até fui ver, porque achei que ela estava variando, né? Aí eu levantei lá, liguei a luz, não vi nada de novo, mas estavam me cuidando, né, claro. O sino ficava a cerca de 12 metros de altura. Aqui na parede ainda tem as marcas dos pés que escalaram até aquela espécie de escadinha para conseguir alcançar o instrumento. Essa corda não ficava aqui, ela era usada justamente para tocar o sino, mas a polícia acredita que ela foi pendurada nesse local para que os bandidos tivessem um auxílio para descer com o material. O boletim de ocorrência foi registrado nesta quarta-feira. Esse foi o segundo sino furtado em menos de 10 dias. Em Glorinha, um instrumento que também era de bronze, tinha 75 anos e foi levado no início do mês. A polícia investiga os dois casos. A gente perde o sino, mas não perde a fé, né? E temos sim a esperança de que, por meio de alguém, ou as próprias pessoas que nos roubaram, né, vejam a importância deste sino para a comunidade, para as pessoas que adquiriram e que possam devolvê-lo também. Esses aí não vai ter purgatório, não, vão direto para o inferno, rapaz. Deixa eu dar uma boa notícia, que é algo que eu gosto muito, comida boa. A Serra Gaúcha é famosa pela fartura e qualidade da sua gastronomia. E o galeto de Paolo faz parte dessa história. É a tradição de se reunir em volta da mesa com o melhor da culinária típica italiana da Serra e muita coisa boa para contar. O de Paolo está presente em 3 estados, em 12 casas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também em São Paulo. É o melhor galeto ao primo canto do Brasil. Crocante por fora, macio por dentro, não tem nada igual ao galeto de Paolo. E a sequência de pratos do de Paolo? Tem sopa de capelete, salada, massas e diversos tipos de molho. Tudo servido na mesa e à vontade. De Paolo é fartura de pratos e de sorrisos há 25 anos. Visite o galeto de Paolo mais próximo e aproveite alegria, boa mesa, fartura, tudo à vontade para você. Vou sair daqui, vou direto para o de Paolo. Você já está fazendo planos para o final de semana? Voltamos em instantes com a previsão completa do tempo para os próximos dias e também todas as atrações da agenda cultural. Já antecipo que tem presentes em instantes, aqui no Segunda Edição. Hoje é quinta e a nossa agenda cultural tem presentes para você, telespectador do Segunda Edição. Mais uma agenda recheada, né, de boas dicas. Andrei Rosseto.
Felipe, para quem está na Serra, tem teatro para criançada. A peça Tito, um coelho atrapalhado, está em cartaz no Palácio dos Festivais em Gramado. Sessões de quinta a domingo até o feriadão de Páscoa. Os dois primeiros que ligarem para 3230-5244 levam um par de ingressos, Felipe. Também tem teatro na capital. Amanhã, às 9 da noite, no Teatro do SESI, a atriz Ana Rosa e um grande elenco comemoram os 20 anos da peça kardecista Violetas na Janela. E tem presente também. Temos 4 pares de ingressos. Basta ligar para 3230-5244 para ganhar um par de ingressos para o espetáculo sobre a vida após a morte, Felipe. E por falar em morte, estreia o filme Superação, O Milagre da Fé. Baseado em uma história real, o filme mostra como um adolescente que se afogou por 15 minutos volta à vida. Contrariando a previsão dos médicos, ele sobrevive em um emocionante ato de fé da mãe dele. Tem ingresso para qualquer sala do GNC Cinemas para o primeiro que ligar para 3230-5244. Na próxima quinta-feira, o ator Lindsay Paulino apresenta o espetáculo Rose, a doméstica do Brasil, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. Quem for mais rápido na linha ganha um par de ingressos também. O número é 3230-5244, Felipe. Belas dicas, Andrei. Agora fala o seguinte para nós, rapaz. Fala sobre o tempo. Choveu forte em algumas regiões do estado nesta quinta-feira, inclusive aqui no final de tarde, na capital. E aí, como será amanhã e o final de semana? Chuva bem forte, Felipe, principalmente aí pancadas esparsas de chuva poderão ocorrer, principalmente lá na metade norte e leste do estado. Vamos acompanhar a previsão nos mapas, Felipe. Caxias do Sul deve amanhecer com termômetros na casa dos 15 graus. O vento frio e a chuva devem manter a máxima em 22 graus na região da Serra. Já no sul e oeste, o dia começa com sol. Em Uruguaiana, mínima de 17 e máxima de 23 graus. O final de semana promete ser de tempo bom, mas isso é assunto para Luciane amanhã, Felipe. Encerro falando de Porto Alegre. Amanhã teremos temperatura de 16 graus no início do dia e não passa dos 27 graus à tarde, Felipe. E domingo tem Grenal, hein? 31 de máxima, 16 de mínima. Obrigado, Andreia. Obrigado, boa noite a todos, Felipe. Voltamos à zona norte de Porto Alegre, onde um passageiro de carro de aplicativo foi assassinado a tiros. E aquela informação que assustou a todos, foram vários tiros, Luciane Coleman. Já tem confirmação se foi metralhadora ou não, um instrumento usado, a arma usada? Ainda não, Felipe, é muito cedo, né? O pessoal da perícia retirou o corpo ali de dentro do carro e seguem trabalhando na perícia ali de todo o automóvel para recolher os projéteis que estavam no chão. Pelo menos 4 projéteis estavam sobre o asfalto. A polícia ainda não tem confirmada a identificação do passageiro que foi executado enquanto fazia aqui uma corrida, né? Ele estava fazendo uma corrida num transporte por aplicativo, quando, segundo o relato do motorista, uma caminhonete fechou o veículo, o atirador desceu da caminhonete e atirou várias vezes contra o passageiro que estava ao lado do motorista. O passageiro morreu na hora aqui na esquina da Avenida Ernesto Neugbauer com a Dona Teodora, aqui no bairro Maitá. Como vocês podem ver, muita gente acompanhando, muitos populares, né, curiosos aqui, porque realmente, né, Felipe, é uma violência aqui no meio de uma área assim cheia de casas, muitos moradores, muitas empresas por aqui. Realmente é um fato que assusta a todos os porto-alegrenses. Com certeza, Lu. Bom, a gente vai continuar acompanhando mais informações a respeito desse caso, essa execução na Zona Norte de Porto Alegre. Obrigado, Lu. Vamos fechar falando de futebol. O Grêmio fez o dever de casa e, como o Libertad venceu a Universidade Católica no outro jogo da chave, agora o tricolor depende apenas dele para seguir em frente na Libertadores. No jogo de vida ou morte, o Grêmio abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Everton cruzou para o meia Jean-Pierre completar para as redes. No começo do segundo tempo, o garoto Jean-Pierre virou garçom e serviu Leonardo Gomes, que marcou o segundo gol tricolor. Aos 37, o lateral artilheiro marcou mais um, depois de arriscar de fora da área.
5 minutos depois, o Rosário descontou com Jonas Aguirre, mas nada que estragasse a festa tricolor. E agora tudo é Grenal. E Grenal você vai saber todas as informações sobre o grande clássico de domingo amanhã aqui no SBT Esporte com o comando da Débora de Oliveira, tá certo? Sobre as escalações, o que pretende fazer Odair Hellmann e Renato Portaluppi, confira amanhã com a Débora. A Débora chega depois do Marcelo Coelho. 11h40 SBT Rio Grande com Marcelo Coelho. Na sequência, Débora de Oliveira. Fique agora com o SBT Brasil. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã às 7h20 da noite. Até lá!